Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Estamos no segundo domingo do Advento, mas hoje celebramos a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Talvez a frase para nos ajudar é: uma geração ligada na estética, ou seja, pele sem mancha, mas desligada da ética, ou seja, a consciência limpa. Meus santos e minhas santas, hoje então celebramos a plenitude da graça dada a Maria e a sua fidelidade no seguimento de Jesus. Maria acolheu em seu ventre o Salvador. Celebramos com toda a Igreja a Imaculada Conceição. Maria é plena da graça de Deus em todos os momentos da sua vida. Seu sim é testemunho e compromisso de cada um de nós na preparação do Natal. E veja que beleza! Neste ano, a liturgia do segundo domingo do Advento cede lugar à solenidade da Imaculada Conceição, celebrada no dia 8 de dezembro. Recordemos, então, isto que para a Igreja é chamado o dogma de fé que fundamenta tal solenidade. E nos diz lá o texto: por uma graça e favor singular de Deus onipotente, e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda a mancha do pecado original no primeiro instante da sua conceição. Isso nos diz então Papa Pio IX, em 1854, quando então do anúncio do dogma. Em outras palavras, nossa Igreja crê que Maria, diferente de qualquer outro ser humano, foi concebida sem a mancha do pecado original, justamente para ser a mãe do Santo de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. O texto do Gênesis nos relata, na primeira leitura, que a Igreja chama de pecado, aquilo que a Igreja chama de pecado original. Adão e Eva, personagens então bíblicos que simbolizam a humanidade nas suas origens, desobedeceram a Deus e comeram fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Eles são o retrato de todo ser humano que escolhe não viver na dependência de Deus, mas determinar por si mesmo o que é bem e o que é mal, segundo a sua conveniência. Aqui entra a noção bíblica de pecado, porque pecar significa fazer o que é mal aos olhos de Deus. Então, se alguma coisa nos oferece algum tipo de benefício, mas provoca o mal em nós mesmos, ao nosso próximo ou na criação, ou seja, o meio ambiente, ela é má aos olhos de Deus e deve ser evitada. O resultado de todo pecado é o sofrimento, a destruição, a infelicidade e também a morte. A pergunta de Deus a Adão é dirigida a cada um de nós hoje. Onde você está? Deus quer que cada um de nós tome consciência de como está sua vida, como temos usado a nossa liberdade, para onde nossas escolhas e nossas decisões estão nos levando e o que elas têm produzido em nossa história pessoal e social. Enquanto Adão se dá conta de que o pecado o afastou de Deus, Eva explica que pecou porque foi enganada. A serpente enganou-me e eu comi. Na época em que esta página do Gênesis foi escrita, a serpente estava ligada aos rituais de fertilidade e de fecundidade, e os israelitas deixavam-se fascinar por esses cultos cananeus. A serpente é apenas um símbolo da sedução do maligno, o pai da mentira. Nós só pecamos porque nos deixamos enganar, caindo na armadilha do maligno. A boa notícia no relato do pecado de Adão e Eva é a promessa de que o Filho
da mulher esmagará a cabeça da serpente. Uma referência a Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, como santo, para nos libertar da condenação do nosso pecado, nos tirar de uma situação de desobediência e tornar o nosso coração capaz de obediência à vontade de Deus, que deseja o nosso verdadeiro bem, a nossa verdadeira felicidade e também salvação. O Evangelho nos anuncia o cumprimento da promessa de Deus, apresentando-nos Maria, a nova Eva, aquela que não dialoga com o maligno, nem se deixa enganar por suas seduções, mas dialoga com Deus, na sua consciência, e procura em tudo fazer a sua vontade. A Virgem Maria é saudada pelo anjo Gabriel como cheia de graça. Portanto, como uma pessoa em quem o pecado nunca teve espaço para entrar e macular, sujar ou corromper. Diferente de Eva, Maria escolhe obedecer em tudo a Deus, tornando-se assim modelo para cada um de nós. Sempre que somos convidados e convidadas a abraçar a missão que Deus deseja nos confiar para a salvação da humanidade, devemos dizer como ela: eis aqui a serva ou o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aqui começa o Natal. Ao dizer faça-se em mim segundo a tua palavra, Maria permite que a palavra de Deus se faça carne, pessoa humana em seu ventre, e nasça também aquele cujo sangue tem o poder de perdoar nossos pecados. Verdade atestada também na carta aos Hebreus, e não só em Efésios. Em Hebreus nos diz que o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha, há de purificar a nossa consciência das obras mortas, para que prestemos então culto ao Deus vivo. Cristo, vítima sem mancha, nascido da Virgem Maria Imaculada, concebida sem a mancha do pecado original. Ambos são o que cada um de nós é chamado a se tornar. Em Cristo, Ele, ou seja, Deus Pai, nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o olhar do amor, como está em Efésios. Nenhum ser humano passa por este mundo sem pecar, sem se manchar. Se dissermos não temos pecado, enganamo-nos e a verdade não está em nós. Nossa verdade de filhos de Deus é o fato de que sempre seremos livres para fazer escolhas e também tomar decisões. Independente das circunstâncias que marcam a nossa vida em cada momento, e nem sempre nossa escolha ou decisão será a de Maria. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Algumas vezes, em busca de um bem aparente, mas não verdadeiro, nós interromperemos então nosso diálogo com Deus para abrir um diálogo com o tentador, dizendo-lhe: faça-se em mim segundo a tua mentira. Desse modo, conceberemos o pecado e mancharemos a nossa história pessoal e social. Nesta festa da Imaculada Conceição da Virgem Maria, assumamos o compromisso de cuidar mais da ética, ou seja, um comportamento justo, do que da estética, ou seja, remover manchas da nossa pele. Não nos esqueçamos do alerta do Papa Francisco. Muitos filhos comem pão sujo em casa porque a maneira como seus pais ganham dinheiro é desonesta. Lembremos do conselho também de Jesus: deem o que possuem em esmola, ou seja, socorro aos pobres, e tudo ficará puro, sem mácula para vocês. Cuidemos, enfim, do nosso olhar. A lâmpada do corpo é o nosso olho. Se o teu olho
estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado, limpo e imaculado. Mas se ele for mau, teu corpo também ficará escuro, sujo, maculado. Que o Senhor nos ajude. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Depois recolho-me, imaginando a casa ali de Maria em Nazaré, na sua simplicidade, no seu despojamento. E depois peço aquilo que quero. Quero considerar em toda a minha volta a palavra dirigida a Maria e alegrar-me com a graça de Deus que também me visita. E buscando tirar proveito, medito sobre a cena, sobre os personagens e procuro então colocar isto em prática na minha vida. A todos e a todas um santo e abençoado domingo e que a solenidade da Imaculada nos ajude então a olharmos ainda mais para Deus e principalmente a acolhermos o seu dom em nossas vidas. Um santo domingo.